Oi, pessoal. Eu sou Rodolfo Carvalho e esse é o programa aí. Hoje a gente inicia um subtópico chamado Big Data Bits, onde eu vou trazer para vocês conceitos, ferramentas e boas práticas, tudo em torno de Big Data. E esse primeiro vídeo tem um material bem introdutório sobre a primeira pergunta quando a gente vai trabalhar com Big Data, né? Porque, afinal, o que é Big Data? É complicado a gente falar sobre a definição de Big Data porque profissionais de áreas diferentes vão ver Big Data com olhos diferentes. Mas aparentemente esse termo Big Data foi na verdade cunhado pela agência Gartner lá no início dos anos 2000 e eu li a definição e tomei a liberdade de fazer uma tradução livre. Aí vai. Big Data são dados que contêm uma grande variedade, chegando sempre em crescentes volumes em uma velocidade cada vez maior. Eu vou deixar a frase original na descrição do vídeo e aí você pode ter a sua própria interpretação também. A tarefa de capturar dados e analisar e transformar para tomar decisões de negócio, ela não é muito nova, né? As pessoas fazem isso desde muito antes desse termo Big Data ser cunhado. Mas acho que é importante a gente descrever os pontos que eu falei ali na frase, que o pessoal também chama dos 3 Vs, que acho que diferenciam um pouco da análise tradicional de dados. O primeiro V é de volume. A quantidade de informação é um fator muito importante. No universo de Big Data, empresas e organizações elas coletam uma quantidade enorme de dados e muitas vezes eles são não estruturados e têm baixa densidade. Então a gente tem um volume muito grande de informação vindo o tempo todo. E esses dados eles podem vir de diversas fontes, como por exemplo um feed do Twitter, transações financeiras, histórico sobre o acesso ao seu site, e mesmo coleta de sensores também, em tempo real. A gente tem hoje em dia um crescente número de dispositivos inteligentes que são capazes de mandar informação praticamente em tempo real e muitas vezes as aplicações que a gente precisa fazer também precisam reagir em tempo real. Algumas empresas operam na casa dos petabytes por dia. O segundo V é de velocidade, porque hoje os dados são coletados numa velocidade assim nunca antes vista. Nós temos tags RFID, nós temos sensores, nós temos dispositivos inteligentes. Esses são alguns dos elementos que meio que puxam a necessidade de se lidar com essa cachoeira de dados. E o terceiro V é de variedade. Os dados chegam hoje em dia em uma variedade enorme de formatos. Alguns dados são estruturados, como transações financeiras. Outros dados são completamente não estruturados. Você pode ter documentos de texto, você pode ter informação sobre redes sociais, né? Alguma pessoa fez um comentário sobre a sua empresa no Twitter. Isso é um dado não estruturado. A gente é um texto livre ali. E você tem que lidar com essa variedade na hora do tratamento inicial dos dados. Isso é algo que não existia há poucos anos atrás, por conta da natureza das aplicações que a gente construía. Antigamente a gente conseguia controlar basicamente toda a estrutura de dados dentro de um banco de dados, por exemplo. E essa era a nossa base de análise. Hoje em dia a gente tem outras formas. Ok, a gente falou um pouco sobre a definição oficial e também esmiuçou um pouquinho mais falando sobre os 3 Vs. Mas e aí? Que tipo de desafio a gente, né, nós profissionais de informática, vivemos por conta desse conceito desses 3 Vs? Bem, primeira característica sobre Big Data é que os dados são assim enormes, né? O volume de informação é gigantesco. Apesar do constante desenvolvimento de novas ferramentas e tecnologias, a demanda para armazenamento de dados tem dobrado a cada 2 anos. Isso impõe um desafio enorme para as empresas. É preciso alocar recursos e profissionais o tempo todo para reavaliar soluções e encontrar novas formas de armazenar a informação de forma eficiente e que também economize espaço. Armazenar essa quantidade monstruosa de informação não é o único desafio. Dados por si só não têm valor, a não ser que sejam devidamente tratados. Esse tratamento se dá por diversas técnicas que a gente vai abordar aqui nos próximos vídeos. E olha, dá trabalho fazer essa limpeza.
transformar a informação crua em informação relevante para a empresa que realmente ajude na tomada de decisões e ajude na inovação, requer muito trabalho. A maior parte do tempo gasto por cientistas e engenheiros de dados é exatamente nessa fase de limpeza e tratamento inicial da informação. E claro, a gente tem que lembrar também que as tecnologias em torno de Big Data estão em constante transformação. Quer um exemplo? Há alguns anos, o Apache Hadoop ele era a solução definitiva para processamento de Big Data. Aí, em 2014, não muito tempo atrás, anos-luz talvez, em idade de computação, né, das tecnologias, mas, poxa, são 5 anos, né? Estamos em 2019 agora. Surgiu o Apache Spark e com ele surgiram outras ferramentas que dão mais sentido a processamento de informações e necessidades específicas. E hoje em dia, Hadoop é obsoleto, Hadoop por si só. Então, esse é só um exemplo de como as tecnologias têm evoluído e numa velocidade enorme. Nós temos hoje novos formatos de serialização, nós temos hoje novas plataformas para desenvolvimento e realmente processamento dessa informação. E é sobre isso que a gente vai continuar falando nos próximos episódios. Eu quero estar falando mais sobre todo esse universo em torno de processamento de informação, de engenharia de dados e um pouquinho de data science também. É algo que eu ainda estou aprendendo, mas eu quero compartilhar com vocês. Então é isso. Fique ligado nos próximos episódios do Big Data Bits para ferramentas, bibliotecas e técnicas que podem ser usadas para auxiliar o trabalho do profissional de informática no dia a dia nessa lida com grandes quantidades de informação. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar aí no gostei, de assinar o canal e clicar no sininho das notificações para você ficar ligado quando sair o próximo episódio. Ok? Até mais!